boa noite. Boa noite. Olha, a palestra de hoje vai ser sobre indulgência. E, de modo geral, eu escolho uma palestra que, muito egoisticamente, eu penso que eu necessito. E como às vezes a gente falta indulgência com a gente mesmo, eu queria falar hoje sobre o equilíbrio entre ser autoindulgente e ser indulgente com outros. E como que a gente pode conseguir esse equilíbrio aí, tá bom? Vamos ver aqui. Muito bem. Eu vou começar com uma reflexão do livro do Andrei Moreira. O Andrei é muito querido, é nosso coleguinha de voluntariado da Fraternidade Sem Fronteiras. E eu conheci o Andrei em Malawi, indo para o Malawi, e lá também durante o período de tempo que a gente estava lá. Ele é uma pessoa maravilhosa, amo o Andrei. E ele psicografou Pílulas de Esperança. É uma variedade de livros, uma série de livros. Esse daí é a Pílulas de Esperança, é editado por Dias da Cruz. Então aqui é o seguinte, o auto-perdão é condição essencial para a cura do corpo e da alma. Ninguém está isento das culpas naturais dos caminhos evolutivos. Todos caem, levantam-se e recomeçam, buscando acertar mais e mais. Neste processo, de nada adianta a autopunição perante as faltas ou as lamentações improdutivas carregadas de vitimismo e comiseração pessoal. De nada adianta automartirizar-se nos caminhos do progresso sem se comprometer com a reparação da falta perante o amor e a reconstrução do bem. A criatura só se liberta das algemas interiores através do auto-perdão generoso, quando se conhece falível e também humano, e acolhe com humildade a necessidade do recomeço, buscando a reparação do mal pela afirmação do bem. Olha com amorosidade para a tua alma e, sem desdenhar tuas responsabilidades, aceita que o caminho do reencontro é o do amor e não o da dor necessariamente, abrigando em tua alma o autoacolhimento essencialmente misericordioso e responsável, assim como Deus olha para ti. Então, olha só, gente, essa página aparentemente não tem nada a ver com indulgência, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Então, essa é a página sobre o auto-perdão, que nos mostra que o perdão que todos necessitamos começa com a autoindulgência. A autoindulgência nos permite identificar em nós como criaturas imperfeitas, sem o vitimismo improdutivo e negativo. Então, assim, sem se deixar levar o erro como uma desculpa para ficar paralisado naquele lugar. Meu Deus, que coisa horrível que eu fiz. E que coisa horrível que eu fiz. E que coisa horrível que eu fiz. E que coisa horrível que eu fiz. Mas não chega ao ponto de começar a fazer o bem, de reparar aquele mal que foi feito. Então, você fica assim, preso no sentimento do vitimismo. Que pessoa horrível que eu sou. Mas não fica pensando em reparar aquilo que foi do mal que foi feito, de aceitar a responsabilidade, de aceitar com humildade que você é falível, que você também erra, que você também vai se estabancar no chão, que todo mundo no mundo erra. Então, é essa aceitação humilde de que a gente precisa recomeçar. E começa a reparação e a afirmação do bem pela cura do mal em nós. Então, o Dias da Cruz está pensando assim, puxa, essa parte que a gente tem de
se negar, né, a necessidade de que nós também precisamos de perdão, que nós também somos falíveis. Então, o auto-perdão, na realidade, nos dá essa chance de olhar para a gente mesmo, honestamente, pisei na bola. Isso chama autoconhecimento, né? Então, a autoindulgência é o primeiro passo para a reforma íntima, pois nunca poderemos corrigir algo que nunca foi examinado com muito cuidado. A autoindulgência é um ato de amor por nós mesmos, nos possibilitando o autoentendimento, a escolha de mudar o que pode e deve ser mudado, e também sem a autopunição, nos dando a chance de também nos abraçar, de nos acolher. Esse auto-amor, mais tarde eu vou detalhar aqui, vai nos possibilitar acolher também o outro. Então, vamos nessa. Então, o que é indulgência, gente? Indulgência vem de duas palavras, de origem latina. O in, que é um prefixo de intensidade, mas também de interioridade de alguma coisa, e dolce significa doce. Então, significa, etimologicamente, ser intensamente doce de dentro para fora, com alguém, perante a si mesmo ou perante o próximo. Então, começou a significar tratar alguém com doçura, com beneficência, com entendimento. E a indulgência faz parte das três características que Jesus nos disse sobre a caridade, que é a beneficência, a indulgência e o perdão. No Espiritismo, a indulgência é uma virtude cristã que representa a compreensão amorosa com as faltas alheias. Então, a indulgência prefere desculpar do que condenar. É uma caridade em ação, gente. Quando se torna uma realidade dentro de nós, quando a gente introjeta a indulgência e a gente começa a utilizar dela para conosco mesmo e para com os que estão à nossa volta, é que as coisas começam a funcionar. O amor flui, as curas vêm, a paz chega e a dor cessa. No entanto, é necessário que haja equilíbrio, né? Porque se a gente começar a passar a mão na cabeça da gente toda hora, não tem problema não, querida. Daqui a pouco se acerta. Não vai dar certo, gente. Isso aí vai atrasar a gente num processo de autoentendimento e de reforma íntima. Então, há de existir um equilíbrio entre uma coisa e outra. Nós não podemos nos punir o tempo todo, nós não podemos nos vitimizar o tempo todo, nós não podemos nos torturar o tempo todo, mas também a gente também não pode ir para o outro lado completamente diferente, nos desculpar por tudo que nós fizermos, porque aí a coisa vai ficar preta. Então é isso. Então, se formos excessivamente indulgentes conosco o tempo todo, não colheremos os ensinamentos preciosos que podem ser colhidos dos erros que a gente comete e não vamos evoluir no necessário a tempo hábil. Então, é necessário que haja aí o arrependimento, o ressarcimento e a expiação, que faz parte do crescimento de todo espírito, para que nós possamos encontrar uma certa luz depois de algum tempo dentro de nós. Então, o espírita é convidado a ser rigoroso com as suas próprias ações e indulgente com os outros, evitando uma falsa superioridade. Então, há de se ter, de novo, aquele equilíbrio. A indulgência é uma ferramenta de autoaperfeiçoamento, pois ao compreender a fraqueza do próximo, o indivíduo trabalha a sua própria humildade e paciência. Como usar essa ferramenta? Aí que tá. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá um capítulo número 10, Sede misericordiosos. E a gente vai ler sobre a indulgência nos itens 16, 17 e 18. Então, vou pegar um pouquinho de cada desses pedacinhos do Evangelho
para a gente destrinchar aqui. Então, esse aqui é do espírito José, espírito protetor em Bordeaux, em 1863. Então, ele fala assim: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, aí que tá, né? Quantas vezes a gente já não viu que, fulano fez assim, assado cozido. Mas ele não fez por mal. Quando tá na cara que fez por mal, assim. E aí, em vez de dar a desculpa que seria plausível, mais evidencia a falta. Então é importante o respeito mútuo e a caridade fale mais alto. Todos nós erramos e não gostaríamos de ser julgados perfidamente, maldosamente. É necessário que nós ouçamos a advertência de Jesus: aquele que esteja sem pecado, que atire a primeira pedra. Estamos falando aqui da situação de um irmão que errou, e por isso se acha numa situação vulnerável. Estamos falando de um irmão que ainda está na sua infância espiritual, tal como nós estamos também. Então, gente, quando a gente está em erro, a gente não quer que ninguém aponte o erro da gente, né? E quando a gente erra, é porque a gente ainda é muito falível, ainda é muito poeirinha de asfalto, ainda é muito assim, pequenininho. Nós todos estamos aqui nesse mundo porque nós todos estamos na nossa infância espiritual. Nós todos estamos crescendo. Nós todos estamos ainda engatinhando. Nós estamos ainda procurando ascender de uma situação que ainda é muito infantil. Então, como não entender o outro quando a gente está nessa mesma situação, né? Como não agir com entendimento, com doçura? Então, como é que a gente ia gostar que fizessem com a gente? Aí o José, o Espírito Protetor, continua. Lá vou eu. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenha cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e o mais das vezes velados. Essa é a parte muito importante, porque distingue a indulgência da cumplicidade com o erro cometido. Não é que você quer ajudar o erro, você simplesmente quer ver que o outro não se melindre com a sua... que você percebeu o erro, que você percebeu aquilo que foi feito, que não foi legal. Então, isso aí pode ser em qualquer situação que a gente veja no dia a dia. Alguém que esteja fazendo um comentário malicioso, por exemplo, e a gente pode fazer, mas também, né? Quem não erra? Quem não, já não fez alguma coisa errada? Então, é velar a coisa, é atenuar a coisa. Fazer com que o outro não se sinta julgado. Essa situação de julgar o outro, de assim, pô, não fala assim, né, pô, caramba. Só complicaria mais a situação, porque aumentaria o conflito. Então precisamos ter bem claro para nós mesmos se o nosso orgulho também não está atuando. Porque senão, se é o orgulho, eu não faria isso.
Então, já que eu não faria isso, então eu estou me colocando numa situação superior. Eu estou me colocando assim, eu já não faço mais esse erro, né? Quando todos nós fazemos erros, às vezes, bem piores do que um certo julgamento. Então, está bem claro que se nós estivermos dentro de nós agindo com orgulho, esse é um sinal bem claro da nossa infância espiritual. Então, é necessário que a gente também se manque, né? Que a gente também perceba que a gente também está errando aqui. Então, nós também precisaremos do perdão por agir assim. E o outro ponto, por que agimos então machucando outros? Será que a nossa própria indignidade está nos fazendo sentir pouco amados por Deus? Porque quando a gente se encontra com Deus nos nossos pensamentos, quando a gente encontra aquela situação de paz, de alegria, de se sentir abençoado, a gente não tem necessidade de machucar as outras pessoas. Então, por que então a gente não procurar em nós mesmos, em vez de julgar o outro, simplesmente olhar para a gente mesmo, para dentro da gente mesmo, da onde que vem isso, gente? Quanta amargura! Nossa, quanta negatividade que existe dentro de mim. Por que eu estou fazendo esse julgamento tão áspero? E pensar que quando a gente aponta um dedo, tem 3 apontando para a gente, né? Então, é bom que a gente pense que, em primeiro lugar, que a gente haja como Jesus nos disse. Aquele que não estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Número 1. Número 2, que a gente faça o outro de acordo com o que nós gostaríamos que nos fizesse. Também é Jesus. Né? E a terceira coisa é realmente a gente aumentar a nossa própria autoconhecimento, nossa própria consciência do que está se passando dentro da gente. Então, é muito importante que a gente consiga sempre manter um certo equilíbrio dentro da gente e ver que a gente não pode, de forma nenhuma, não agir com indulgência, porque nós todos precisaremos dela uma hora ou outra. Não tem jeito. Todos nós vamos cair, todos nós vamos pecar, todos nós vamos errar, todos nós precisaremos do perdão uns dos outros. Bom, então quanto mais a gente sentir o amor de Deus por nós, mais a gente vai se alimentar desse amor e mais paciência teremos com o erro alheio. E mais necessidade ainda teremos de utilizar de indulgência para com o próximo. Aí o José continua, ele tem muita coisa para falar. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos para vós mesmos. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e por conseguinte desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos, ele conhece todos os corações. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Isso aí, gente, não precisa ir nem muito longe, não precisa nem pensar no outro, pensa em você mesmo. Quem é que gosta de ter os seus erros apontados? Você não se torna irritável?
Você não quer se afastar daquela pessoa? Você não tem aquela sensação de que o coração bate mais forte e que você não está mais calmo, que aquele rigor da outra pessoa te fez mal? É a mesma coisa com os outros. Eles vão se sentir da mesma forma. Isso aqui da indulgência, que atrai, acalma, ergue, é uma receita para a gente conviver com todo mundo. Em casa, no trabalho, com amigos, seja onde for, no Fortes, seja onde for, né? Então é receita de se comportar com o esposo, com os filhos, com os pais, com todo mundo. Então eu faço em mim mesma essa criação da doçura e do entendimento para comigo mesma primeiro, né? Que é primeiro nada. Lembra do avião? Coloca o oxigênio primeiro em você. Então, primeiro o auto-perdão. Pisei na bola. Preciso me desculpar. Preciso fazer alguma coisa a respeito disso. E se aceitando humildemente que você falhou, que você pisou na bola mesmo, entendeu? Que você precisa daquele reinício. E aí esse entendimento de você para com você mesmo é que vai ajudar você a lidar com os erros alheios. Pisou na bola também. Que bom, não sou eu a primeira nem a última. E aí você consegue ajudar o outro porque você se ajudou primeiro. Você já fez o caminho dentro de você. Você já sabe o caminho do auto-perdão. Então é muito mais fácil fazer o caminho do perdão do outro. Então, quando Jesus falou, como Jesus entende a caridade, a beneficência ou a benevolência, indulgência e perdão. Gente, isso aí é uma escadinha. Em primeiro lugar, você tem o coração aberto para ser benevolente, querer o bem de todo mundo. A indulgência é quando você erra e outros erram. E o perdão é a continuação disso aí. Porque sem a autoindulgência e sem a indulgência aos outros, dificilmente você vai conseguir verdadeiramente, honestamente, perdoar o outro. E é assim mesmo. É isso. Então, a atitude da indulgência atrai. As pessoas se sentirão mais atraídas para pessoas que são indulgentes e compreensivas. A atitude de aceitação e compaixão releva o que os outros erraram. Eles se sentirão mais apoiados pela sua atitude benevolente. Você não vai precisar necessariamente bater de frente com ninguém, porque você está usando de doçura. Assim, poxa, será que não podia ser de forma um pouquinho melhor? Né? O que a gente podia fazer de melhor para desfazer isso aí, essa situação difícil? Então, quando você bate de frente com alguém, a outra pessoa pode se sentir diminuída, com raiva, como eu falei antes, e sentirá vontade de se afastar. Então, o conflito se torna mais doloroso. E aí a coisa pode ficar mais preta também, né? Mais difícil de ser solucionada. Então, aqui é o próximo item, o item 17. Foi ditado por João, bispo de Bordeaux. Então, sede indulgentes com as faltas alheias, qualquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houver desusado para com os outros. Sustentai-os fortes, animais a perseverança. Então, se alguém já está usando de indulgência, vamos, né? Vamos usar mesmo, vamos, né? Continuar fazendo o que tem que ser feito mesmo. Mas fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas
sobre as faltas dos humanos e velando-os assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. E quando... um instantinho. Eu acho que eu fiz uma besteira aqui. E quando de nós nunca fomos fracos? Será que a gente sempre está forte? Será que a gente nunca errou? Será que a gente está sempre, né, em situação que você sabe o que faz? Você sabe como... Quem aqui que comprou a verdade? Porque que eu saiba não está à venda. Então, é importante que a gente se veja também como fraco. E nós todos, sem exceção, já fomos fracos algum dia. Se não fomos dessa vez, fomos em outras. Mas não há entre nós que não tenha errado. Então, a autoindulgência também fortalecemos a nós próprios. Então, e nós poderemos também curar, ajudar a nossa criança interior, né? Então, a gente vai lá e abraça a gente mesmo. Calma, a coisa vai ficar melhor. Você vai conseguir um pouquinho mais daqui a pouco. E às vezes, gente, nós temos processos de... Perdão é um processo. A gente não se dá conta disso. Então, assim, muitas vezes uma pessoa nos magoou tanto que você naquele momento não vai conseguir perdoar. E até esse ponto, até esse processo, até essa escolha, se é que isso é uma escolha, precisa ser respeitado também. Então, a gente não vai conseguir sempre ter esse acolhimento do outro. E a gente nem sempre vai ter também esse acolhimento de nós mesmos, de acordo com o erro que a gente tenha cometido. E até esse processo que a gente está fazendo interiormente também precisa ser respeitado, porque é o nosso crescimento espiritual. Até aqui não conseguirei sempre perdoar. Está tudo bem, está tudo certo. É meio estranho isso, não é? O que ela está falando agora? Como é que é? Não era para ser indulgente e perdoar? Se a gente puder. Mas aqui ninguém ainda tem essa luz toda. E a gente ainda está caminhando para essa luz. Todos nós nascemos da luz, como espíritos. Todos nós somos imortais. Todos nós, de encarnação em encarnação, aprenderemos um pouco mais, adquiriremos virtudes, adquiriremos mais luzes, mas a gente não tem a luz total, a gente não tem a sabedoria total, a gente não tem ainda a facilidade que uma pessoa mais iluminada ou um espírito mais iluminado teria de perdoar. Ninguém aqui, pelo menos que eu saiba, ninguém aqui é um Chico Xavier. Ninguém aqui é uma irmã Dulce. Ninguém aqui chegou nesse ponto de iluminação pessoal. E está tudo bem. A gente um dia chega lá. A gente vai chegar lá um dia. Então, essa criança interior nossa, que ainda está crescendo, ainda merece, assim mesmo, ser abraçada, ser acolhida, ser entendida. Então, essa aceitação do nosso erro também faz parte do crescimento espiritual, também faz parte do nosso autoconhecimento, da nossa própria reforma íntima. Existirão situações em nós que nós não poderemos sempre relevar. É isso que eu estou te querendo dizer. E essa parte a gente vai ainda ter que trabalhar, talvez nessa vida, talvez em outras.
Então, se nós pudermos nos acolher no momento da queda, ótimo. Deveremos sempre tentar, pelo menos. Mas haverá tempos em que nós teremos mais sofrimento. Quem é que gosta aqui de se sentir culpado de alguma coisa? Eu conheço ninguém, né? Então nós sofreremos sim, até o momento em que nós nos acolheremos, nós nos possamos finalmente fazer alguma coisa a respeito do erro que nós tenhamos cometido. E isso serve para o outro também, que cometeu um erro contra a gente. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto muitas vezes muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Então, é outra observação interessante do irmão João. Porque muitas vezes a gente perdoei tudo, está esquecido. E aí você fica de olho assim para ver se a pessoa vai cometer outro erro, ou se vai, né, continuar com a mesma pinimba com você. Isso não é perdão. Isso, há gente que chame isso de autoproteção, o que pode ser na realidade. Mas esse ficar de olho, prevenido, não vai deixar com que o outro se aproxime de você, porque o outro vai sentir aquela prevenção. Então, é muito difícil ter uma situação de amizade sem o sentimento de que você está sendo, que você confie naquela outra pessoa. Tem outra coisa também, que é muito importante aqui, eu dizer. A indulgência nunca pode, eu vou dizer, esse aí não foi o irmão João nem o irmão José que falou, não. Fui eu que estou falando agora. A indulgência nunca deve ser dada a quem lhe abusou. O abuso nunca é aceitável. Entendeu? Você deve perdoar o máximo possível, mas se afaste. Existe uma diferença muito grande entre perdão e reconciliação. A reconciliação é quando você tem um mútuo pacto de que um não vai fazer mal ao outro, né? E pressupõe que você tenha confiança nesse pacto. Numa situação de abuso, esse pacto não é possível. Então é necessário sim, o afastamento. Mas não quer dizer que você não possa ser indulgente, entender a infância espiritual do outro e perdoar. Você pode perdoar sem nem mesmo dizer para outra pessoa que você perdoou. Você nem precisa nem falar nunca mais com essa pessoa, mas você perdoou dentro de você. Então, o que vai acontecer é que se você usar a sua indulgência, o seu perdão para essa pessoa que lhe abusou, você vai se livrar daquela carga emocional terrível do abuso emocional, do abuso físico, do abuso sexual. Então, se você conseguir perdoar tudo isso, que maravilha. Mas a reconciliação nesse ponto não é possível. Então, continua aqui o irmão João, que eu cortei o irmão João no meio aqui, mas deixa eu continuar. Levai-lhe simultaneamente com perdão o amor, fazei por eles o que pedirias fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica.
Pregai, exemplificando essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai como ele o fez durante o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai por todos vós as vossas cruzes, e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, que nós todos quereríamos receber esse mesmo olhar caridoso de Deus, que essa mesma doçura, é necessário que nós também demos esse amor que purifica, essa caridade que releva os erros e eleva o espírito do outro e o nosso. É necessário que nós aprendamos a amar o próximo como ele mesmo nos ama, como Jesus nos ama. E essa forma de pensar e agir tira um pouco da nossa medida pessoal de amar. Então, essa medida de amar usualmente falha, porque nós somos falhos, e não há como não errar quando a gente está usando uma medida falha. Então, usando a medida de Deus, que é de relevar o máximo possível de tudo que a gente possa estar passando, em nós mesmos e em outros, essa é a medida de Deus, que Ele nos vê como crianças espirituais, que Ele acredita, sabe das nossas dificuldades e também sabe que nós as superaremos no futuro, se não nessa vida, em outra. Então, eu acho que ser indulgente, sem julgar, simplesmente perdoando sempre o máximo possível. Aí vem o bispo de Nevers, o do Fetter. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses iluminados está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade com o próximo, para consigo mesmo. Uma palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Então, justamente Deus que dá essa sustentação para praticar a caridade. É o amor dele que nos alimenta, que nos dá essa luz, pouquinha no início, né? Meio ofuscadinha, mas depois mais e mais e mais e mais e mais no futuro, se Deus quiser. E para que nós possamos sempre agir uns com os outros com amor. Então, por exemplo, a caridade material, por exemplo, que a gente faz no FOTS, por exemplo, que a gente ajuda os outros com víveres que eles não têm, que são necessárias. A caridade moral, que é aquela de calar sobre as faltas alheias, a silenciar a fraqueza do outro, respeitando a infância espiritual deles e nossa. A caridade do coração, que é aquela de trazer mais amor e proximidade com aqueles que convivem conosco, seja no trabalho, em casa, onde for. Então é isso, é se tornar mais doce, se tornar mais aberto, mais fraterno. Gente, pensa bem, assim, quando eu estava fazendo essa parte aqui, eu disse, gente, eu não sou tão boa assim, entendeu? Não dá, não vai dar para desculpar tudo. Não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Eu ainda não tenho essa luz toda. Então, quando eu estava pensando nisso aqui, eu falei assim, gente, vai ter um dia, talvez na Terra mesmo, no nosso planeta, que a gente não vai precisar ter linguagem. A gente não vai precisar falar português, inglês, qualquer coisa nenhuma, porque a gente vai ter a linguagem do pensamento. Né? A gente vai poder ler o pensamento um do outro. Depois de algum tempo nos iluminando, evoluindo espiritualmente, é essa linguagem que a gente vai falar, porque os espíritos falam essa linguagem. Né? Eles não falam com
língua, a não ser que esteja um espírito mais terra a terra, né? Eles falam com a linguagem do coração. Então, haverá um tempo no mundo em que a indulgência será a próxima linguagem. Nós vamos, assim que encontrarmos um com o outro, assim, a gente vai jorrar tanto amor, tanta felicidade, tanto carinho, que na realidade a gente vai estar fazendo jorrar sobre o outro a energia da indulgência. Seja o que for que aquele nosso irmão esteja passando naquele momento, nós vamos abraçá-lo com uma energia tal, um amor tal, uma fraternidade tal, que cada um de nós alimentaremos uns aos outros com esse amor. Quem é que vai querer comer arroz com feijão se você pode se alimentar de amor? Né? E é por isso que em nosso lar não tem churrasco, não, gente. Então, não tem. Eu garanto a você que não tem. Então, e o que eles sentem uns pelos outros, eu imagino, seja essa caridade do coração, essa forma amorosa de encontrar uns com os outros. Essa vai ser a linguagem do mundo no futuro. Vai ser a fraternidade, vai ser a generosidade, vai ser a indulgência. Essas são as novas linguagens do Espírito, que nós devemos começar a praticar, porque daqui a pouco a gente vai para o lado de lá e aí a gente vai ter que, né, se virar. Então, eu acho assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles falarão línguas que nós até o momento nem imaginamos que existem, né? Então vamos embora mais adiante. Então eu peguei esse trechinho da Daniela Migliari. A Daniela, ela faz parte da Comunhão Espírita de Brasília e ela é nossa coleguinha de Fraternidade Sem Fronteiras, voluntária também. E ela escreveu uma coisa linda que eu peguei da internet. Olha só o que ela escreveu. A indulgência é um doce que brota nas terras férteis da compreensão, um olhar generoso diante de nós mesmos, um respeito profundo pelos nossos processos, pelos nossos ritmos e pelas escolhas do até então. Então, essa parte que ela falou, acho que resume tudo que a gente tem falado até agora. Então, ela continua aqui. Para além dos próprios limites, nós expandimos o nosso olhar compassivo sob lentes doces de compaixão e paz diante dos processos, ritmos e escolhas também dos outros. Então, com essas lentes, ao me deparar com os meus, os seus e os nossos muros de impossibilidades, as nossas insuficiências, os nossos aindas, os nossos processos, eu passo a ter o mesmo olhar de paciência e confiança que uma mãe deposita sobre a criança que aprende a caminhar. Essa mãe sabe que, a despeito das quedas e tropeços, é certo o momento em que o pé antecederá o outro rumo à longa jornada da vida espiritual. É assim que eu mereço sentir-me sobre mim mesma, com essa calma, essa confiança e essa certeza da inexorável evolução que também me habita. Quando eu não consigo ser tão indulgente com o outro, eu posso integrar em amor e doçura um passado que eu tive imerso em experiências de reprovação, de crítica, aridez, culpa e dor, mas também habitado por aprendizados, por amor, conquistas e muitas descobertas no dia a dia. Nos pequenos detalhes eu posso trazer o tempero leve do sorriso,
do bom humor e principalmente da esperança. Aquela que sabe esperar e respeitar o meu tempo de maturação. Falou tudo, falou tudo. Então, que nós possamos ter essa doçura dentro de nós, que nós possamos também seguir nos amando, nos cuidando, em conexão com Deus. Que se a gente não tiver a conexão com Deus, isso tudo cai, porque é Deus que nos dá esse tempo de maturação, essa paciência conosco mesmo, esse olhar de compaixão para conosco mesmo. Então, é isso, que nós possamos encontrar a medida certa de não ter a peninha da gente mesmo, é isso que ela fala, de não passar a mão na própria cabeça, mas que possamos encontrar aquele caminho do meio, aquele caminho de conexão com Deus para seguirmos nessa doçura tão necessária nos nossos dias atuais. E aí, gente, porque eu sou tiete dos poemas espíritas, aí eu termino com um poema espírita para a gente. Coração em Vida, de Maria Dolores. Quando ofensas te visitem, não revides, alma boa, ama, trabalha, perdoa. Não penses mal de ninguém. A pessoa humilha e fere quando não sabe o que custa fugir à lei nobre e justa com que Deus preserva o bem. Aversão, cólera, insulto, inveja, impulso violento, discórdia, ressentimento, desespero e orgulho vão. No fundo, somente expressam a enfermidade da mente, que esperam de toda a gente o amparo da compaixão. Quando a injúria te ameace, age, constrói, serve e lida. A gente guarda na vida somente aquilo que fez. Todos estamos na escola. Hoje há quem erre e se gabe. Amanhã, talvez, quem sabe, chegue também nossa vez. Então, todo mundo erra, todo mundo levanta, todo mundo se cura desses problemas todos da alma. Então, é isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigada pela sua indulgência comigo, porque eu não tive tempo de estudar isso e foi... Desculpe. Obrigada. Tem alguém que queira falar alguma coisa? Que queira adicionar alguma coisa? Eu acho que nessa parte que você falou faz bem. As pessoas literalmente benéficas à saúde. Dar todos os hormônios bons no nosso corpo, literalmente ajudar o outro. Oxitocina, Ficar bem com você. É a conexão. É isso. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Adiciona alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, porque... Ok, vou falar então. Você estava falando, eu pensando, é tão difícil a gente, é aquele ditado, né? A gente perdoa, mas não esquece. Não, esquecer é outro sistema do cérebro. Né? Então, aí eu tô aqui, a gente perdoa, mas não esquece. Aí passa o tempo, né? Você se afasta da pessoa, aí você se aproxima novamente, e aí tá ali, eu não esqueci, então não perdoei. E aí? Não, mas eu perdoei. Mas eu não esqueci que ela fez. Olha, como que a gente consegue superar isso? Porque realmente é difícil. Gente, esquecer não é perdoar. E perdoar não é esquecer, vice-versa. Esquecer memória é lobo temporal e hipocampo. Tá? Hipocampo é onde você faz o storage, a preservação das memórias emocionais. Por exemplo, você briga com alguém, você nem lembra das palavras, mas você sabe como você se sentiu. Então aquilo ali é hipocampo. Isso não vai se apagar jamais. Não se apaga. Temporal, sim. Mesmo porque quando você fica velho, você esquece de tudo. É uma maravilha. Adoro esquecer tudo. Falei pro meu filho, sabe? Meu filho, quando você fica velho, você esquece tudo, você se torna mais paciente, você esqueceu. Então, assim, tem as suas coisas ruins e as suas coisas boas. Mas são sistemas diferentes no cérebro, tá bom? Perdão é quando você relembra alguma coisa sem se machucar.
você lembra a coisa e naquela coisa, aconteceu. E não machuca mais. Enquanto você lembra aquilo ali e está te machucando, você não perdoou. É bem claro? Então, isso aí, como eu estava falando antes, é um processo. Então, existe uma coisa chamada, hoje em dia, chamada terapia do perdão, que foi criada em Wisconsin, na escola de medicina lá, por um professor, que eu já esqueci o nome dele agora, mas eu posso dar para você, botar de novo no nosso chat lá do WhatsApp. E ele começou a terapia do perdão, e quando ele começou, foi nos anos 80, ele foi ridicularizado. As pesquisas da terapia do perdão são amazing, são assim, meu Deus do céu, você sabe o que é... Para simplificar, não falar em estatística nem coisa nenhuma, se você for capaz de perdoar alguém que fez você cometer incesto, alguma coisa assim, você tem 5 vezes menos chance de ter depressão ou ansiedade. 7 vezes mais a impossibilidade de se tornar viciado em alguma coisa. Eu posso te entupir de antidepressivo, posso te entupir de antipsicótico. E essa quantidade, 5 vezes mais, 7 vezes mais de cura, eu não vou conseguir com medicação. Você só consegue com a cura da sua alma. Tá bom? Isso aí Não, eu tenho situações que é aquela coisa, a gente ainda não está perdoado. Ainda não perdoou, não. Mas tem situações que sim, liberei o perdão. Já não me incomoda. Ok, então vamos ao final da nossa reunião, agradecendo pelos esclarecimentos aí, e que cada um possa ser indulgente com os seus amigos e inimigos. Quer dizer, na indulgência você não precisa, né? Estar ali com aquela criatura que lhe ofendeu. É simplesmente você fazer isso. Você não esquece o fato, mas você está ali presente e dando auxílio para que ele possa se modificar. Então, nós vamos trabalhando isso e um dia nós todos seremos indulgentes conosco mesmo e com os outros. Então vamos fazer a prece final, pedindo a Maria que a gente possa encerrar essa parte e depois ir aos pomos de fé, comemoração. Marina, quem é o aniversariante do mês? Então, comece. A gente vai descobrir daqui a pouco se tem alguém que tem esse aniversário ou vai estar. Pronto, é isso que é a nossa comemoração todo final do mês, dos aniversariantes do mês. E se não tiver aniversariante, é uma confraternização. Eu acho que Diana não foi comemorar. Foi em maio, é que eu não pude estar aqui. Foi em maio. 27 de maio. 27 de maio. Mariana também, dia 31. A Luísa, dia 10 de maio. Gente, é 10 de maio. Quanto é o seu? 21. Eu paguei a velhinha. Comemoro o seu atrasado. Marina, com a palavra. Agradecer a espiritualidade amiga, a todos aqui presentes na noite de hoje. Vamos elevar nossas vibrações a todos aqueles de amor, de compaixão, as nossas vibrações de luz a todas as pessoas que aos nossos entes queridos que estão com alguma necessidade. Assim, depois de tantos ensinamentos, agradecemos pela oportunidade dessa reunião. Vamos pedir. Nossa semana seja abençoada. Bom caminho para casa. Bom fim de semana. Amor no coração. Muita gratidão.
nossos aprendizados também. Em